Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é José Wilson, você está no canal Porque Assim, e no vídeo de hoje nós iremos abordar um pouco sobre ângulos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos por todo o apoio e engajamento que nós tivemos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Nós conseguimos em menos de 2 dias alcançar 10 mil pessoas, e isso não seria possível sem o apoio de vocês. Muito obrigado! A primeira coisa que nós precisamos entender é o ponto. O que é o ponto? O que ele representa? Um ponto, ele representa a demarcação de um espaço qualquer. E quando eu tenho a demarcação de 2 pontos, eu posso traçar um segmento de reta. Então eu tenho aqui o exemplo do ponto A e do ponto B, na qual eu estou interligando eles através desse segmento de reta. E a simbologia que nós utilizamos sempre vai ser a nomenclatura dos meus pontos, nesse caso A e B, e um segmento de reta em cima deles. Isso significa, nesse caso, o segmento de reta A e B. A gente tem que ter muito cuidado na hora de diferenciar o segmento de reta e a semi-reta. Qual é a diferença entre eles? Nós temos que o segmento de reta ele tem tanto um início quanto um fim. Ou seja, nesse caso, eu tenho que o início é o ponto A e eu tenho que o fim é o meu ponto B. Já a semi-reta, ela vai ter apenas uma origem, ou seja, ela vai ser infinita, mas vai ter a demarcação de sua origem. Diferentemente do segmento de reta, que se trata de uma demarcação finita. Ele tem início e ele tem fim. E um exemplo que nós temos é justamente quando a gente analisa os gráficos da função afim, da função de primeiro grau, na qual, nas questões, nós vamos ter a minha origem, mas nós não vamos poder ver o fim dessa reta, até porque se trata de uma função, ou seja, é algo infinito. Já o ângulo nós temos quando duas semi-retas elas estão conectadas entre si e elas dividem regiões. E essas regiões elas são justamente denominadas de ângulos. Ou seja, eu tenho aqui o segmento OA, o segmento OB, e elas estão produzindo um ângulo, que é justamente esse ângulo O. Prestem muita atenção na hora da nomenclatura para vocês não se confundirem. Quando eu tenho os meus vértices, geralmente eu vou ter a representação só pela letra de forma normal, só a letra. Já quando eu tenho o meu ângulo, eu vou ter esse chapeuzinho aqui em cima dele. Então esse chapeuzinho significa justamente o ângulo O. É importante destacar que caso não apareça na nomenclatura do ângulo através desse chapeuzinho, nós temos outra forma de expressar isso, que é através dos meus 2 pontos, nesse caso A e B, com o meu ângulo ao meio deles, formados pelo segmento de reta OA e OB. Agora nós vamos adentrar nos conceitos de ângulo consecutivo, ângulo adjacente, congruente e bissetriz. Nós temos que tomar cuidado na hora de definir o conceito de ângulo consecutivo e adjacente, porque é muito fácil confundir eles entre si. Por quê? Todo ângulo que ele é adjacente, ele também é consecutivo, mas nem todo ângulo consecutivo ele vai ser adjacente. Os ângulos consecutivos, eles possuem lado e vértice em comum. Então eu tenho aqui o caso dessas retas que produzem ângulos entre eles. Então, quando eu analiso o ângulo AOB e o ângulo AOC, eu vou ter que eles compartilham do mesmo lado e do mesmo vértice. O vértice O e do lado A. Ou seja, AOC e AOB, eles vão ser consecutivos entre si. Da mesma forma que BOC vai ser consecutivo a AOC, compartilhando do mesmo vértice O e do mesmo lado C. Assim como BOC vai ser consecutivo a AOB, compartilhando do mesmo vértice O e do mesmo lado B. Já os ângulos adjacentes, eles são ângulos consecutivos, só que não possuem ponto interno em comum. O que isso quer dizer? Olha, de forma bem simples, vocês vão conseguir identificar os ângulos adjacentes.
Nesse caso, quem vai ser adjacente vai ser o ângulo AOB e o ângulo BOC. Por que, você me pergunta? É justamente porque eu posso dividir esses ângulos. Como assim? Eu posso separar eles não são dependentes. Quando eu separo aqui esses ângulos, aqui o B, B também, A, O e C. B e AOC. Quando eu tenho esses ângulos que são consecutivos, pois compartilham do mesmo lado B e do mesmo vértice O, eu posso separar eles em dois ângulos diferentes. Já o AOC, ele não vai ser adjacente a nenhum desses ângulos. Por quê? Dentro de AOC, eu contemplo tanto AOB quanto BOC. Então, eu não consigo fazer essa separação de ângulos entre AOC com os meus outros dois ângulos. Como eu não posso separar, porque eu contemplo dentro dele outros ângulos, logo ele não vai ser adjacente, ele vai ser apenas consecutivo. Então, tem esse pensamento de que se eu consigo, entre aspas, dividir esses ângulos, se eu consigo separar eles de forma com que um não contemple o outro, então isso vai ser um ângulo adjacente. Se um ângulo contempla o outro, ele não vai ser adjacente, ele vai ser apenas consecutivo. Entendeu? Beleza. Quando nós vamos agora para a parte de congruência, é muito simples. O que congruência significa? Congruência significa a mesma medida. Ou seja, eu tenho aqui o segmento A e B, que formam um ângulo AOB, assim como eu tenho COD, que ambos produzem o mesmo ângulo. Que ângulo é esse? O ângulo O aqui, ó, gente. O ângulo O. Se eles produzem o mesmo ângulo, eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Entendeu? Bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz vai ser justamente a reta que vai dividir os ângulos adjacentes. Ou seja, aqui eu trago o mesmo exemplo daqui de cima, na qual eu tenho que a minha bissetriz vai ser o lado B. O lado B que está dividindo os ângulos AOB e os ângulos BOC. Então, a bissetriz vai ser o meu lado, vai ser o meu segmento de reta que vai dividir os meus ângulos adjacentes e consecutivos. Vamos lá. Agora a gente vai falar de ângulos suplementares, complementares, replementares e a classificação dos meus ângulos, para depois nós entrarmos em ângulos que são opostos pelos vértices e por que eles são congruentes entre si. Tá certo? Vamos lá. Ângulo suplementar. Quando o ângulo for suplementar, o que você vai lembrar? Suplementar é porque ele está contribuindo para que o ângulo forme 180 graus. Ou seja, alfa mais beta vai dar 180. Ou seja, quando eu tenho um ângulo, por exemplo, o ângulo 12, o meu ângulo suplementar vai ser aquele que forme 180 com esse ângulo 12. Nesse caso, vai ser 168. 168. Complementar. Quando eu tenho um ângulo complementar, eu estou me referindo ao ângulo de 90 graus. Ou seja, alfa mais beta, 90 graus. Suplementar, 180. Complementar, 90 graus. Tudo bem? Replementar. O que é replementar? É ainda mais, 360 graus. Ou seja, alfa mais beta é o equivalente a 360 graus. Tudo bem? Suplementar, 180. Complementar, 90 graus. Replementar, 360 graus. Agora vamos para a classificação dos nossos ângulos. O ângulo nulo, quem que é o ângulo nulo? É zero. Quando eu tenho um ângulo zero, eu posso chamar ele também de ângulo nulo. Por que é importante eu entender a classificação dos meus ângulos? Porque tem certas questões que não vale dizer o ângulo correto. Ele vai pedir para você imaginar uma situação com base na sua nomenclatura. Por exemplo, eu tenho uma questão que eu falo, eu tenho duas retas que formam um ângulo raso. O que é ângulo raso? 180 graus. Então, é por isso que é importante que você saiba essa classificação, porque vai ter questões que não vai lhe dar diretamente o ângulo. Ele vai apenas dizer a sua classificação e você vai ter que descobrir esse ângulo.
Então, voltando. Nulo, 0 graus. Agudo, quando que eu tenho um ângulo agudo? Quando ele é menor que 90 graus e maior que 0 graus. Então, ele está ali no intervalo entre eles. Ângulo reto é muito fácil. Quem é o ângulo reto? É 90 graus. Por que ângulo reto? Porque ele é perpendicular. Então, ângulo reto, eu estou falando de 90 graus. Ângulo obtuso, entre 90 e 180. Raso, como eu já falei, é o ângulo de 180 graus. Convexo, quem é ângulo convexo? É entre 0 e 180. Isso quer dizer que todo ângulo agudo ele é convexo? Sim. Então o meu ângulo reto ele vai ser convexo também? Sim. Até porque ele está entre 0 e 180 graus. E por fim, os meus ângulos côncavos, eles são acima de 180 graus, ou seja, 210, 270, entre outros. Agora, para explicar o oposto pelo vértice, nós vamos utilizar um pouco de cada coisa que nós aprendemos ao longo dessa aula. Nós entendemos que quando eu tenho um círculo, eu tenho 360 graus dentro desse círculo. E ao traçar uma reta, eu tenho uma relação de replementares aqui. Ou seja, o ângulo alfa mais o ângulo beta, ele está dando 360 graus. E ainda digo mais, o ângulo beta ele vai ser 180 graus, assim como o alfa também. Isso, eu vou traçar outra reta nesse círculo e vou dividir ela dessa forma. Quando eu tenho essa divisão, eu estou dizendo que esse ângulo aqui de cima, assim como esse ângulo aqui de baixo, é 180, certo? Então, eles vão formar os ângulos imaginários A e B, e C e D. Então, eu tenho uma relação de suplementares aqui entre C e D e A e B. Ou seja, A mais B vai ser igual a 180 graus, assim como C mais D também vai ser igual a 180 graus. Quando a gente iguala isso, eu tenho que A mais B vai ser igual a C mais D. Vamos olhar aqui novamente para o nosso círculo. Se eu ignorar essa linha que está cortando entre os ângulos AB e C e D, o que eu tenho? Se eu ignorar essa reta, eu ainda assim vou ter os ângulos BD e os ângulos AC, porque eu tenho a reta imaginária que está cortando aqui. Mas nós vamos ignorar ela. O que é que nós percebemos? Nós percebemos que A mais C, assim como B mais D, também formam 180 graus. Até porque eu tenho que tudo forma 360, eu estou partindo ao meio, então eu tenho que B mais D é igual a 180, assim como A mais C também vai ser igual a 180. Vamos levar para a equação aqui do lado. Eu tenho que A mais B é igual a C mais D, e eu tenho que ambos são 180 graus. Se ambos são 180 graus, o que é que eu posso escrever? Eu posso escrever que B mais D é igual a A mais B, porque ambos são 180. E aí eu tenho B dos dois lados, eu vou passar para o lado subtraindo, ou eu posso simplesmente cortar eles. O que é que sobra? Eu tenho que A, a medida de A, ela vai ser igual à medida de D. Ou seja, eles vão ser congruentes, eles vão ser correspondentes entre si. Da mesma forma que o ângulo C vai ser igual, vai ser correspondente, vai ser congruente à medida de B. Entendido o oposto pelo vértice, nós podemos finalmente fazer as relações de paralelismo. Como assim? Eu vou ter aqui duas retas paralelas, que nunca vão se cruzar, e eu tenho uma reta transversal que está repartindo ambas as retas com a mesma angulação. E aí, novamente, eu vou ter os ângulos aqui formados, que vão ser denominados de A, B, C, D, E, F, G e H. E aí nós acabamos de ver que nós podemos realizar a minha relação de oposto pelo vértice, ou seja, eu tenho que o meu ângulo A ele vai ser igual ao meu ângulo C, assim como o meu ângulo B ele vai ser igual ao meu ângulo D, E
vai ser igual ao meu ângulo H e G vai ser igual ao meu ângulo F. Como essa reta transversal ela está cortando ambas as retas com a mesma angulação, eu vou ter que A também vai ser igual ao meu ângulo F, da mesma forma que B vai ser igual ao meu ângulo H, da mesma forma que A vai ser igual ao meu ângulo G, até porque eu estou dizendo aqui que G é igual a F. Então eu vou ter todas essas relações aqui, aqui dentro. Ou seja, B congruente com D, E congruente com H, G congruente com F. E ambos são congruentes entre si. Para encerrarmos as relações de paralelismo, nós temos as classificações entre alternos, colaterais, internos e externos. Os alternos, eles significam aqueles ângulos que possuem lado oposto em relação ao transversal. Quem são eles? Por exemplo, C e F, eles estão opostos pela reta transversal. Já os colaterais estão no mesmo lado, o que isso significa? C e E, eles são colaterais entre si. Já a relação de interno e externo, ele é bem explícito, porque interno ele está entre as minhas linhas paralelas, ou seja, todos os ângulos daqui de dentro, eles são internos. E esses ângulos daqui de fora, eles são externos. Então nós temos aqui de forma bem mastigada para entender mesmo. Alternos, internos, nós temos C e F, ou seja, alternos lados opostos, internos entre os lados, entre as linhas, as retas paralelas. Alternos externos, nós temos B e H, está alterno pela transversal e externo pela paralela. Já colaterais, nós temos aqui um exemplo de colateral interno, C e E. Está no mesmo lado, colateral, e está interno entre as linhas paralelas. E o colateral externo, nós temos B e G, mesmo lado em relação à transversal e externo às paralelas. Para finalizarmos esse conteúdo com sucesso, é lógico que nós temos que praticar com questões. Então, eu trouxe essa questão aqui bem simples para a gente ver como funciona justamente essas relações que nós vemos agora. Então, pausem o vídeo e tentem fazer e depois vejam a resolução. Então, vamos lá. Como eu tenho aqui que esse ângulo é 50 graus, eu vi através das relações de paralelismo que esse ângulo também é 50 graus. Da mesma forma que esse ângulo também vai ser 50 graus. Por quê? Eu estou aqui tendo uma paralela cortada por várias transversais. E olha que engraçado, eu tenho aqui oposto pelo vértice, eu tenho que x vai ser igual a 50 graus. Agora eu tenho uma relação de suplementares, ou seja, eu tenho que y mais 50 precisa ser igual a 180 graus, por conta que eu tenho uma reta paralela. Ou seja, o meu y vai ser igual a 130 graus. Então vocês podem ver que não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Esse aqui foi só uma exemplificação de como a questão pode lhe pedir, ou o que ela pode lhe pedir. Então eu vou deixar uma lista de questões na descrição para vocês praticarem. Se surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através da minha página do Instagram, porque assim, underline. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.